Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos a Ti como pó que somos, mas segundo Jesus Cristo como filhos adotados pela Tua caridade, ó Pai. Nosso Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, para falar de coisas sobre a saúde do ser humano, sobre aquilo que o Senhor criou. Então, nós te pedimos que Tu queiras fazer-se presente aqui, Senhor, juntamente conosco. Tu queiras abençoar as nossas palavras, a nossa mente e o nosso coração, para que sair daqui, ó nosso Pai Celestial, seja bom, efetivo, produtivo e seja utilizado para a melhora da condição física e mental e emocional das pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olá, minhas amigas e meus amigos, começando mais um episódio do Comet Talks for Life. E para nos guiar nesse episódio, comigo, ele como sempre, Thiagão Tefísio. Boa noite, galera. Boa noite, Cristiano. Boa noite. Boa noite, Fabinho. Boa noite. E hoje, galera, o papo vai ser sem rodeio, sem enrolação. Aquilo que os homens 40 a mais precisam ouvir. Exatamente. E hoje, Thiagão, recebemos um convidado que não só transforma corpos, Sim. transforma mentalidades. Esse cara é sensacional. É a virada, cara, é a virada. A virada dos 35, os 40 a mais. É a virada, galera. Agora é a hora. E esse cara vai proporcionar pra gente aqui, né, um espetáculo de conhecimentos que vocês não fazem ideia. Exatamente. Então, bem-vindo, treinador Cristiano Mafra. Cristiano. Boa noite a todos, boa noite, Fábio, boa noite, Thiago. Saudações a todos aí que estão assistindo esse episódio. Ô, garoto. Estou aqui hoje e quero trazer informação de valor, agregar conhecimento para essa população, né? 40 a mais homens que têm o interesse em cuidar da sua saúde ou evoluir seu físico por diversos fatores, sejam estéticos, qualidade de vida, performance, e tenho certeza que vai ser incrível. Vai mesmo. Com certeza. Memorável, irmão. Memorável. Vamos nessa. Bom, gente, muitos homens focam em tudo, Sim. menos neles mesmos, Thiagão. Sim, exatamente. Isso é. Sim. Cristiano, o que de fato começa a mudar no corpo masculino quando o cara tá naquela idade, entre 37 e 40, o que pega, cara? Então vamos lá. Nessa fase, o que acontece? A gente começa a ter diversas mudanças metabólicas e que vem com o decorrer da idade, que vão trazer determinadas... eles vão te colocar em déficit, né? Então, por exemplo, quando você chega nos 40 anos, vai começar a desenvolver em você o quadro de sarcopenia, que é o sintoma mais comum quando você chega aos 40 anos, que é a perda de massa muscular. Essa perda de massa muscular, ela vai te colocar no efeito cascata. Então, você perde massa muscular, você começa também a perder a densidade óssea, que é a osteoporose. Olha só. E assim os outros sintomas vão se agregando e decorrente disso você vai perdendo tanto a função estrutural, vai se enfraquecendo e começa a aparecer dores, começa a aparecer desconfortos, começa a desregular o sono, você começa literalmente, se você não cuidar disso, não se fortalecer e começar a treinar, você vai ficando mais fraco. Sim. Vai desenvolvendo Sim, fraqueza mesmo, né? Literalmente, né? Sim, O cara porque sem a musculatura que o cara geralmente estava acostumado a ter, né? E o metabolismo corporal também vai diminuindo, né? Porque o músculo é uma indústria ali dentro do corpo, né? É uma fábrica, né? Que queima calorias o tempo todo, trabalha no metabolismo de forma geral. Então, se o cara perde essa fonte, né? Ele vai ter vários prejuízos aí, né? Exatamente. Você pode fazer uma analogia como se a gente fosse uma cidade e o seu coração seria a prefeitura, suas veias seriam as vias e o sangue seriam os veículos levando os diversos nutrientes. Conforme você vai envelhecendo,
todas essas funções vão meio que se bagunçando, certo? A prefeitura vai acumulando lixo, que é a gordura. As vias vão ficando piores, esburacadas. E assim dessa maneira você vai, entre aspas, piorando quando você vai envelhecendo. O que a gente tem de positivo nesse quadro? Que nessa idade, se você começa a treinar para regredir esse processo, ele é rápido. Porque uma pessoa que ela percebe que ela está sedentária e ela está tendo piora no seu quadro geral, seja na mobilidade, as dores estão aparecendo, esse tipo de coisa, ela é um quadro que vem se instaurando ao longo de anos. Então, tipo assim, o cara está sedentário 10, 12 anos, e aí começa a aparecer os sintomas, dores articulares, cansaço, fadiga, sono. Por exemplo, o cara vai fazer um trabalho em casa simples, que ele fazia de forma simples, ele fica muito cansado. Então, ou seja, uma década para se instaurar esse quadro de sedentarismo. Sim. Se você começa a treinar, isso regride rapidamente. Por exemplo, em um ano, um trabalho bem feito, acompanhado com um profissional adequado, fazendo as coisas tudo direitinho, você já consegue reverter esse quadro. Então, qual que é o ponto positivo? Se você acordar agora e você reagir para regredir esse processo, ele é muito mais rápido do que foi para se instaurar em você. Sim. Bom, né? Sim. Quer dizer, né? Depende muito da força de vontade da pessoa tomar a decisão, né? Porque a galera às vezes acaba priorizando outras coisas, principalmente nessa idade, né, cara? Que é uma idade de alta produtividade, digamos assim, né? A dedicação total ao trabalho ali, né? E você acaba esquecendo de cuidar do seu templo, digamos assim. Então Com é muito certeza, importante Fabinho. esse despertar dessa galera, né, cara? Sim, com certeza, cara. Porque você se cuidando, estando bem com você, com o seu físico, com a sua composição corporal, as suas outras tarefas durante o dia, o seu trabalho, a sua família, vai ser mais prazeroso você desfrutar de tudo isso também. Sem dúvida. Eu penso da seguinte forma, como eu disse pra vocês, sempre pratiquei esportes, né? Você também, o Fabinho também. É muito melhor, cara, você praticar esportes do que você não praticar nada, nenhuma atividade física. Sem dúvida. O sedentarismo, cara, ele vai trazer muitos malefícios pro homem, inclusive liberação de substâncias que te dá prazer, né? Para que você desempenhe tarefas simples do seu dia com prazer mesmo, Sim, né? Literalmente. Né? O cara que não faz atividade física, ele vai estar sempre cansado, principalmente depois dos 35. Sem dúvida, sem dúvida. E Cristiano, às vezes nem os exames acusam, cara, né? Mas o cara vai fazer exames lá, tá tudo bem nos exames, pelo menos parcialmente ali no que foi pedido, né, para ele de coleta de exame. Mas aonde que o sedentarismo, cara, bate na porta do homem lá e ele fala: poxa, cara, mesmo com os exames legal, eu não tô me sentindo bem. Essa pergunta é interessante, vamos lá. Primeiro, o que você citou aí, exames, né? Geralmente, as pessoas que me procuram, elas, quando elas chegam até mim e eu vou fazer avaliação física nelas, um dos trabalhos que eu faço com o cliente é a análise dos exames para ver os marcadores para saúde e prescrição de treinamento, não é para vasculhar a doença. Sim. Aí quando você pergunta para o cara, olha só, vamos fazer a avaliação física, responde aqui a anamnese para mim, você pode me encaminhar os últimos exames que você fez, seja lá para o que for, para um outro objetivo, para eu estar analisando como é que estão os seus marcadores. Geralmente a pessoa nunca fez exame. Exatamente. E tá tudo bem, isso não é um hábito que a gente tenha. Então o exame, geralmente a pessoa vai descobrir algum marcador errado de saúde que está alterado, ou porque ele foi até o hospital para ver outra coisa, e aí ele acusa um marcador super alterado, Sim. e aí ele se desespera, aí ele vai procurar o treinador, ou o médico indica um treinador, né? Porque hoje a medicina já indica muito a atividade física para diversas patologias, e aí que ele vai rastrear isso. O que acontece? O corpo, como eu falei na questão anterior, já vai dar sinais, os mais básicos: dores articulares, fadiga, distúrbios do sono, tudo isso já é sintoma de sedentarismo. Sim. E aí quando ele faz o exame, de fato, ou
por esses motivos que eu falei, que ele foi investigar alguma coisa e descobriu, tipo, o quadro já está instaurado, isso já está avançado demais. Então, se a gente quisesse um sintoma que possa te avisar, que inclusive a OMS dita isso, é a circunferência abdominal. Então, circunferência abdominal alterada para homens acima de 102 já indica um princípio de síndrome metabólica, que você está com uma dificuldade ali de assimilar açúcar do seu sangue ali. Esse sintoma sozinho, ele não te dá o diagnóstico, mas ele já te indica. Sim. Então, na cicatriz umbilical, 2 dedos abaixo ali, você medindo. Entre 90 e 102, você já está em baixo risco de síndrome metabólica. Acima disso, você já está em alto risco, tanto para síndrome metabólica como para começar a apresentar problemas cardiovasculares. Então, ali você já se liga. Mulheres 90. Então, você já tem que se ligar ali que, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Um sintoma simples, né? Mas que já é o seu corpo avisando. O problema é, as pessoas estão ligadas nesses pequenos sintomas, porque os pequenos sintomas, o nome já fala, pequenos. Então, é só uma dorzinha no joelho. Aí o cara já não sai mais para jogar o futebol que ele jogava. Sim. Então ele já deixa de gastar aquelas calorias. Meu sono tá bagunçado. Sei lá o que é, tô trabalhando muito. E aí você tem aquela sequência de pequenas reclamações do seu corpo, mas você não tá dando atenção. Sim. Entendeu? E a barriga crescendo, né? E a barriga crescendo. Então, essa brincadeira da barriga, né? Que é o lugar que todo mundo sempre zoa com a barriga. Então, realmente, é o seu corpo avisando. Faz Você todo entende? sentido, né, cara? Se começou a aumentar ali a circunferência abdominal abaixo do umbigo, já tem que se ligar. Já tem que começar a buscar alternativas para você cuidar disso e reverter esse quadro. Sim. Sem dúvida, cara. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa hoje, eu vou medir a minha circunferência abdominal. Posso te falar? Vai dar abaixo de 90, cara. Será? Pleno, cara. Eu acho também. Tomara. Se fosse na época do R9, não. Mas eu já tive Tá treinando épocas... atualmente? Mas, tô meio, mais ou menos, vai. Não tô legal, não. Eu já tive épocas que eu já treinei melhor e mais, mas eu sou um cara, que eu não gosto tanto de academia. Eu gosto de correr. Quando eu vou pra academia, eu faço muito cardio. Legal. Adoro, porque desde pequeno, dos meus 13, 14 anos, eu treinava futebol. Então o treino, ele é um treino de cardio. Eu era goleiro. Só que aí tem um problema, eu não enxergava bem, então eu não ia ser goleiro. Mas assim, todo o meu treino de criança ali foi de cardio. Era muito corrida, era impulso, nunca foi levantamento de peso, nada. Então eu faço por saúde, mas eu também não faço na frequência certa, não. Aliás, falando nisso, alguns homens, né, que passaram anos, por exemplo, sem treinar, chegam cheios de culpa, né, cara? Assim, eu até me coloco numa situação dessa, né? E aí, às vezes, bate essa questão da frustração nos caras, né? O que você mais ouve, Cristiano, deles quando te procuram após muito tempo parado? O que eu mais escuto é que a pessoa, Cristiano, eu me perdi de mim mesmo. Eu não sei mais quem eu sou. Porque eu vou brincar com os meus filhos, eu não tenho mais disposição. E como o seu caso, Cristiano, fui jogador de futebol, joguei, já participei de campeonato, de liga amadora. Pô, cara, eu vou brincar com os meus filhos, não consigo agachar para brincar com eles no chão. Eu me perdi de mim mesmo. Essa é geralmente a questão primordial de quem me procura. Por exemplo, eu tenho um cliente que me procurou. Cristiano, seu amigo me indicou aqui, eu quero começar a treinar porque eu ensinei meus filhos a jogar basquete e agora eles cresceram e eu não consigo acompanhar eles. Olha que doideira, né, cara? E é importante para mim conseguir jogar basquete com os meus filhos. É um cliente de fora que eu tenho, Moshe. E então é esse tipo de reclamação. O que acontece? Dentro do grupo 40 mais, você tem 2 tipos de pessoas. Você tem indivíduos como você, que já praticaram esporte, já foram ativos, já performaram, desencanaram por N motivos,
não estão mais nessa fase e estão voltando e querem entender o lifestyle, porque mudou muito, Fábio, mudou muito. A academia mudou, os aparelhos mudaram, é outro ambiente, então o cara quer entender e está perdidão, esse é um. E também tem o cara 40 a mais que nunca treinou, ele não consegue fazer uma flexão de cotovelo, ele tem dificuldade, ele não tem coordenação motora e tá tudo bem. Essa galera, ela acordou muito depois da pandemia. Eu acho que a musculação, o treinamento, eles tiveram vários booms ao longo dos últimos anos que fizeram ser o que ele é hoje. Ele está crescendo, né? Número que eu peguei essa semana, chegou até a mim essa semana, 330 mil academias no Brasil, cara. Nossa. E ainda não é... Testou, né? E apesar disso, os números oficiais dizem que só 7% das pessoas estão treinando. Nossa. E na minha visão pessoal, da minha esposa, Fabiane, que também é treinadora, deve estar em torno de 10 nos grandes centros. E todo mundo já acha que é modinha. Não, tem pouca gente treinando ainda. Sim. Essa informação tem que chegar a mais pessoas têm que entender que treinamento é importante. Mas voltando ao seu raciocínio, não gosto de musculação. Eu falo muito de musculação porque o meu trabalho é focado em musculação, treinamento resistido com peso. Mas não necessariamente você que está ouvindo este podcast, você precisa fazer o trabalho com musculação. O que acontece com a musculação? A musculação é a modalidade mais segura, principalmente para populações sedentárias ou para você se adaptar. Não é, meu caro fisioterapeuta? Com certeza. Por quê? Porque você tem o controle das variáveis, cara. Outros esportes, por exemplo, muita gente me procura para voltar para a modalidade original. Hoje eu estou conversando com um cara, Cristiano, me indicaram você, eu quero voltar a andar de skate. 40 a mais. Eu consigo? Consegue. Você consegue fazer qualquer coisa em termos de atividade física? Lógico, não. Você não tem que procurar ser o cara que você era com 20 anos. Você tem que ser a sua melhor versão do que você é hoje. Sim. Mas muito cara me procura para voltar para a modalidade principal. O trabalho pode ser feito. Cardio, Thiago acompanha meu trabalho. Meu bordão, cardio every day. Todo dia. Por quê? Porque tem assuntos que são assuntos... que tem que ser repetidos muitas vezes para as pessoas entenderem. Eu tenho um bordão lá, ele acompanha meu lifestyle, que é o cardio todo dia, cardio every day. Cardio é muito bom. Tem a gente tem diversas ferramentas dentro do cardiovascular para serem utilizadas para melhorar a performance. A gente tem o HIIT, tem o cardio intervalado, tem um cardio mais brando, mais suave, tem cardio antes do treino, pós-treino. Então, são diversas modalidades dentro do cardiovascular para serem trabalhadas. E o que é legal, no caso de populações ou de indivíduos que nem você, que já treinaram, tá tudo codificado em você, cara. É a tal da, entre aspas, memória muscular. Tudo que você já fez, treinou, quando você volta, os processos são um pouco mais acelerados do que o sedentário. O sedentário ainda tem que desenvolver o caminho motor do movimento, entender como é que faz aquilo e tal. Então, são evoluções diferentes. Certo. Não sei se eu me perdi aí, não. Não, tá ótimo. Cara, maravilhoso. Muito bom. Bom, e quando o corpo começa a doer, né? A postura sente, o caminhar muda. E aí você tem que tomar uma atitude, homens 40 a mais. Mas você tem que se cuidar. E também nós temos quem cuide de nós também, não é mesmo, Fabinho? Sem que é a nossa grande patrocinadora. Quem que é, Fabinho? Ortopec. A Ortopec, que é uma loja de materiais ortopédicos e cirúrgicos. Sim. Camas para camados, ataduras, todos os equipamentos para pessoas que estão passando por esse tipo de situação e também para os atletas, cara, né, Tiagão? Com que também se Pros físios, acabam, para os fisioterapeutas, treinadores também, que treinadores vão algo também. mais específico. Sim. Exato. Então nós temos a Ortopec Santo André, o Instagram @Ortopec Santo André. A loja é fantástica, atendimento humanizado. Vá até lá, conheça a Ortopec, siga os caras no Instagram agora. Tiagão, Ortopec, cuidado com saúde real, Tiagão. Um abraço, Nilce. Obrigado, viu? Muito bem. Bom, Cristiano, cara, compra as coisas, compra suplemento, compra bermudinha, compra camiseta da academia, aquela empolgação do início. Mas isso dura pouco, cara. Por que a mente sabota tanto o início dessa jornada de treino? A mente, principalmente na nossa sociedade contemporânea, ela foi programada
para ficar na zona de conforto. A nossa sociedade ela é toda arquitetada para deixar a gente cada vez mais confortável. Então, em pequenos detalhes, por exemplo, escada rolante, entendeu? Então, tudo hoje é para deixar a gente confortável, para tirar o movimento da gente. A gente esquece que por mais que a gente evolua como civilização, sempre seremos animais. E a gente precisa de movimento. Então, o movimento, a falta do movimento é que faz a gente envelhecer também. Entre aspas, enferrujar. Se você não está mexendo, o negócio ali enferruja mesmo. Enferruja, porque uma coisa jogada para fisiologia, todas as articulações do nosso corpo, elas têm um líquido que lubrificam essa articulação. Chama-se líquido sinovial. Né? O pessoal sabe muito de joelho, né? O joelho tem líquido sinovial. Não, são todas as articulações do corpo. Todas, não só o joelho. Seja metatarso, aqui tem tudo. O que produz o líquido sinovial? O que faz com que as suas células produzam esse líquido? O movimento. Sem movimento não tem lubrificação de articulação. Então, por mais que o cara fique parado lá, ele começa a enferrujar literalmente. Porque a articulação ela começa a ficar rígida. Daqui alguns anos ele vai começar a criar uma artrose ali. É aí que vem, né, cara? Interessante isso. Isso interessante, na cara? Performance também, né? Porque por isso que a gente teve aí esse boom, principalmente na pandemia, que a gente ficou muito enclausurado, preso em casa, da mobilidade, que é uma disciplina que está linkada no treinamento de alta performance, né? Vamos falar aqui de musculação, bodybuilder, todas essas coisas, que as gerações anteriores não eram muito adeptas, começou-se a fazer bastante nos últimos tempos e hoje geral aderiu. Por quê? Porque viu-se essa necessidade também de ampliar a mobilidade dentro da musculação, dos movimentos, abrir mais espaço articular para se treinar melhor. E hoje já está consagrado, né? Mobilidade aliada a treinamento, musculação. Sim. Antigamente a mobilidade era feita no próprio exercício ali, né? Só que se você pegar, você demorava um tempo ali, da primeira, segunda, terceira série, né? Com algumas repetições para você entrar nesse ritmo de treino mesmo. Exatamente. Né? E a mobilidade, ela já veio trazer um campo que ela vai te condicionar já para a atividade que você vai fazer, né? Vai ajudar no alongamento muscular. E também, uma coisa legal que a gente sente no corpo, quando você pratica mobilidade, você está praticando alongamento muscular também. E aí você tira tensões que estão na sua articulação. O simples estralar dos dedos. O que eu fiz aqui? Eu tirei a tensão da articulação. Quando você faz a mobilização antes, você tira essas tensões, ou seja, o seu corpo ele já está preparado para aquilo. Eu lembro bem quando eu treinava, antes de começar qualquer tipo de treino ou jogo, a gente alongava, né? Uhum. Ou seja, para você distensionar, né, cara? Para você liberar ali, né? As tensões, digamos assim, né? Esse protocolo do alongamento, que é mais da nossa época, evoluiu agora para também a mobilidade. Então, entendi. Elas conversaram entre si, então hoje já se tem uma visão melhor, que a mobilidade combinada com alongamento antes das sessões de treinamento, inclusive na musculação, é muito benéfica. Pô, sim, fantástico. Agora, o emocional afeta o físico mais do que parece, né? Afeta. Cristiano, como que o emocional influencia no resultado físico de um homem acima dos 40 anos, cara? Totalmente, né? Emoção gera comportamento. Então, uma pessoa que ela não tem um controle emocional, por exemplo, já vai refletir nos hábitos alimentares, já vai refletir na sua capacidade de se concentrar para fazer a atividade proposta, seja ela qual for que a pessoa vai iniciar. Pensa assim, o cara tá vindo de um lifestyle que o esporte é a última coisa que faz parte da vida dele. Sim. Festa, diversão, videogame. Então pensa, aí ele vai ter que se colocar num ambiente mental e emocional para começar a ir para academia. Se ele não tem esse controle emocional, ele não vai conseguir treinar. E aí a gente entra na parte de mindset, que é blindar a mente através de diversas ferramentas, através de conversas que eu tenho com os alunos para explicar para eles
por que ele está fazendo aquilo? Eu falo que quem vem treinar comigo entra numa espécie de imersão de treinamento. Eu não vou passar treino, mandar a planilha e falar, faz isso. Uma lista. Toma uma lista aí. Uma lista de compras no mercado. Tá aqui, 3 supinos, 2 rosca direta. Não. Eu vou explicar, eu vou mandar todo o material para ele, explicar por que ele está fazendo aquelas coisas, debater com ele, olha, essa estratégia é por isso. Então ele vai ter essa imersão em treinamento. E aí ele vai entender, para entender o que ele tem que fazer, como ele vai trilhar aquilo. Onde que entra, voltando à pergunta inicial, o emocional. A gente tem que regular essas emoções para ele fazer isso de forma mais assertiva. E aí a gente vai fazendo isso ao longo do processo, tanto conversando quanto indicando alguns materiais, algumas coisas para ele. Sim. E você faz uma coisa interessantíssima que eu nunca tinha visto num profissional de personal trainer, que é o PNL, certo? Isso muda tudo, cara. Então assim, você pode explicar pra gente como a programação neurolinguística pode mudar o comportamento e ganhar uma consistência aí no treino? Essa ferramenta eu comecei a utilizar porque minha esposa Fabiane, ela já trabalhava com isso há um tempo, já tinha um bom conhecimento quanto a isso. Sim. E eu, observando tanto ela aplicar, quanto ela aplicar em mim essas ferramentas, eu vi que eram extremamente eficazes para a figura do treinador. Se você pensar bem, os dois, vocês pensarem bem, a figura do treinador, ela é muito importante num contexto dessa relação atleta, para fazer o atleta performar. Quem não lembra do Mickey, o treinador do rock? Sim, certo? Com certeza. E nos próximos episódios, o Apollo se torna o treinador. Sim. E depois o próprio Sylvester Stallone vai ser o treinador. Quem não lembra do Sr. Miyagi? Sim. Quem seria Daniel Larusso sem o Sr. Miyagi para treinar e orientar? Então, essa parte de PNL é uma das ferramentas. PNL, Programação Neurolinguística. Dentre diversas ferramentas dessa parte de mindset, que tanto eu quanto minha esposa a gente trabalha, a PNL ela entra onde? Mudar o dial da frequência da pessoa. Eu troco, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, eu não sou desse ambiente, por eu posso, sim, eu consigo, eu vou fazer. E como isso é aplicado? Eu posso estar depende, né? Quando o cliente vem, a gente tem que entender se ele é mais sinestésico, se ele é mais visual, se ele é mais auditivo. Pode ser um livro, pode ser um audiobook, se o cara gosta de escutar. Pode ser, numa simples conversa de WhatsApp, uma dúvida que ele tiver, eu vou dar uma explicação extremamente detalhada para ele entender, para eu ver que aquilo é uma lacuna, entendeu? A PNL, ela entraria ali, mudar a programação, porque somos pessoas de hábito, certo? Sim. A gente é o que a gente faz repetidas vezes. Então, às vezes a gente identifica esses hábitos ruins, troca eles de lugar, muda eles, os pontos de vista da pessoa, e é de extrema importância. Tem gente que vem fazer consultoria comigo, treinar essa presencial também, e que inicialmente acha isso meio bobo. E tem gente também alguns treinadores que acham isso meio desnecessário, bobeira, mas até quem acha desnecessário utiliza. Claro. Porque o treinador, até quando é aquele treinador old school, ele tá impondo ali com aquela... É um método involuntário, mas é um método. É o famoso vai, mais uma, é isso, né? Mesmo Você tá o cara old school, o cara que não gosta, como dizem, de firula, ele tá aplicando o mindset, ele tá direcionando o atleta dele. E essa relação, ela é muito importante, entendeu? Treinador, atleta, para blindar a mente, eu gosto de usar essa expressão, você blinda a mente ali da pessoa que está começando. Isso serve tanto para iniciantes quanto para avançados, quem está chegando, quem já... Você vê que, por exemplo, quem acompanha bodybuilder, que o atleta ele está sempre trocando ali o coach, buscando uma orientação melhor. Às vezes essa parte de mindset é decisivo para o cara escolher o coach, entendeu? Cara, esse cara, ele consegue... E tem o contrário também, aquele cara que gosta daquele coach mais calado, que gosta daquele mindset mais introspectivo. Isso, muito personalista isso. Muito personalista, mas é de deveras importante você cuidar dessa parte do seu aluno, do seu cliente, do seu atleta. Sem dúvida. A gente fala muito aqui sobre essa questão da mentalidade, né, da importância, a gente valoriza muito isso aqui. Sim.
Porque, cara, no mundo de hoje, com a quantidade de informações, a carga de informações que a gente recebe de todos os lados, com o celular na mão, passa um feed aqui, tem pessoas que ficam mais de 3 horas por dia observando esse tipo de informação. No trabalho, na família. Então, assim, a mente, hoje ela tem um nível de absorção de informação muito diferente. Que ninguém recebia há 10 anos atrás. Então, cuidar da mente e adaptar para o seu aluno, por exemplo, para o seu cliente, né? Um treinamento com base em PNL é fundamental. O método old school, como a gente estava discutindo aqui, ele é eficaz para algumas pessoas, mas assusta muita gente. Agora, se você faz um encaixe de acordo com o perfil de cada um, Sim. cada um é cada um, gente. Cada um tem um jeito. É verdade. Não é verdade? Sim. Agora, Tiagão, Diga, meu brother. treino e resultado também dependem de uma nutrição real, né? Com certeza. E nós temos a JMG Carnes. JMG Carnes trazendo sabor, proteína de qualidade e muita coisa que é para toda a família, Fabinho. Sem dúvida. Bom, para você que é aqui de Santo André, você vai entrar agora no Instagram e vai seguir o @JMGcarnes. E atenção, a promoção de 5% de desconto, Thiago. Cara, é sensacional, 5% de desconto para você que é aqui de Santo André. E mais, hein? Não é só 5% de desconto. Quem é aqui de Santo André Sim. vai ganhar os 5% de desconto e ainda vai ter frete grátis. Uau. É só entrar lá na DM dos caras, mandar uma mensagem, fazer seu pedido e a JMG é aqui em Santo André. Curta a página deles, siga os caras e vamos lá. Vamos comprar proteína de qualidade, E galera. aproveitem, porque os produtos são sensacionais, de extrema qualidade, artesanais. Tem muita coisa boa, né, Fabinho? Muito, muito. Enche o carrinho, hein, galera? É isso aí. JMG Carnes, um grande abraço pra galera da JMG. Bom, cara, muitos homens ainda veem treino como vaidade, exclusivamente, né? Sim, claro. Cristiano, por que o treino de força ele é essencial para quem passou dos 40 anos? A gente já tocou um pouco nesse assunto, mas eu queria um pouco mais fundo nele, cara. Certo. A sua primeira afirmação, tem muita gente que ainda acha que musculação é vaidade. Isso aí é algo importante para a gente falar. A nossa geração, né, a geração X, ela realmente tem uma impressão errada da musculação. Tem gente que acha que é só estética, só para você ficar com o físico legal, para ir para a praia e que é perda de tempo. Tem gente que ainda chama praticante de musculação do bombadão, como se o esporte se resumisse só ao uso de suplementação e anabolizantes. E não é assim. A gente tem que mudar essa mentalidade. Um dos motivos de eu estar aqui hoje é isso, né? Sim. Nós, como agentes de saúde, né? Sim. Tanto fisioterapeuta quanto o treinador, quanto o nutricionista, é dever também promover a saúde, trazendo aqui informação de valor, explicando. A musculação eu gosto de dizer, é uma espécie de pílula da juventude, cara, literalmente. Verdade. Que você consegue reverter todos esses processos de envelhecimento, tanto estruturais, se fortalecer, quanto metabólicos, que são internos, né, que eu gosto de falar para os meus alunos, que são os benefícios invisíveis. Sim. E a musculação, ela é precisa porque ela atinge diretamente os principais sintomas que chegam nessa fase, Sim. que a gente já falou no começo. Sarcopenia, né, a perda da massa muscular, que vai entrar no efeito cascata. Você perde massa muscular, você começa a perder postura. O Thiago já citou a postura. O estudo mais recente de longevidade que foi feito, acho que em 2012, se não me engano, não tenho 100% de certeza, que é aquele estudo coreano, que a galera está citando bastante do exercício do levantar e andar para idosos. Sim. Esse é um estudo de longevidade feito na Coreia. Então eles foram ver que as pessoas mais longevas da Coreia eram aquelas que tinham mais massa muscular nos membros inferiores, porque moravam em regiões de montanha. Ah, olha só. Então esse estudo que vasculhou isso aí, descobriu isso aí. Uhum. Porque você tem que, além da sarcopenia, você também reveste a osteoporose.
Quando você ficar mais velho, seu osso vai literalmente ficando poroso. Ele vai perdendo a densidade. E a musculação, ela também reverte isso, por causa da compressão mecânica que os exercícios fazem nos ossos e ajudam mais a fixar o cálcio. Fora isso, voltando na analogia ali da cidade, você melhora os processos metabólicos, você abaixa a circunferência de cintura, como? Regulando o colesterol, esqueci de falar um muito importante, a baixa da testosterona. Nessa idade você tem a baixa da testosterona. Você consegue reverter esse quadro também. A musculação, ela amplia a sua produção natural de testosterona. E aí você reverte o efeito cascata. Você tem os benefícios também em cascata. Você vai regulando o sono. Quem começa a treinar, dorme melhor. Quem começa a treinar, regula o apetite. Quem começa a treinar, fica mais disposto. Por que eu citei esse estudo? Perdi o raciocínio. Falando de postura. Um dos motivos que faz você envelhecer mais rápido com baixa qualidade de vida é a perda da postura. Você vai se adaptando, por quê? Porque os primeiros sintomas vieram. Você tem uma dor no joelho, aí você adapta esse lado contrário, né? Acho que é muito comum na fisioterapia. E aí a postura, aí quando você vê, tá tudo junto ao mesmo tempo. Exatamente, é o que a gente chama de postura antálgica, né? O cara sente uma dorzinha, aí ele fala, se eu ficar assim de lado, passa a dor. Ele já vai criando uma deformidade ali no corpo dele, né? E o exercício é prevenção também, né? Exatamente. Prevenção para esse tipo de coisa. Prevenção e tratamento. E tratamento. Para doenças já instauradas. E também, você citou algo silencioso, né? Então tem doenças que elas começam de forma silenciosa ali, né? A musculação, o treinamento de força vai prevenir isso. De que forma, Cristiano? A musculação ela pode tanto tratar quanto prevenir algumas doenças. Por exemplo, a síndrome metabólica, que pode escalar, por exemplo, uma diabetes tipo 2. Sim. Com a musculação, você consegue baixar esses níveis de glicose no seu sangue e melhorar isso. A musculação, com o fortalecimento das estruturas musculares, ela pode prevenir essas adaptações morfofisiológicas de postura. Sim. A musculação, ela pode aumentar sua testosterona, que uma baixa testosterona ela vai escalar para outros problemas também nesse efeito cascata. Então, com a musculação, esse quadro de envelhecimento, você, além de retardar, você meio que engana seu corpo. Você fala, peraí, esse cara tá ativo ainda. Então vamos voltar a produzir aqui outros hormônios, porque tá tudo interrelacionado, entendeu? Sim. Sem dúvida. Com certeza. Bom, a gente tem um público aqui, Cristiano, que são as esposas desses caras. Sim. São as mães, às vezes, desses caras que acompanham a gente, né? Que recado que você daria para essa mulher que quer convencer o cara que ele precisa começar a fazer musculação, cara? Porque, assim, precisa fazer, né? O cara que tá nessa idade, se ele não começar a fazer, ele vai ter problema muito rapidamente, né? Eu fiquei encucado com a questão dos ossos, porque na minha cabeça, que é leiga, quando o cara faz musculação, ele fortalece os músculos. E eu achei interessante essa questão da compressão, onde fortalece os ossos, né? Então, cara, se o cara não faz a musculação, qual o recado que você daria para a família, para as pessoas que podem influenciar esse cara que tá ao redor dele e que sabe que a barriguinha do cara não tá legal, né, Tiagão? Circunferência aumentada, né? Exatamente. O que você diria para essas pessoas que podem influenciar esse cara a tomar uma decisão, cara? Certo, essa pergunta ela é excelente e a gente tem que dividir essa resposta em algumas partes. O papel da companheira, do companheiro, ele é essencial, tanto para o positivo quanto para o negativo. Se você quer ajudar o seu companheiro, o motivando ou incentivando, o caminho não é o da crítica. Você tem que fazer uma abordagem, por exemplo, com o seu parceiro, com o seu companheiro, e, como diria assim, abrir os olhos para ele, tipo, de maneira indireta. Olha aqui, nossos filhos estão crescendo, a gente tem que acompanhar isso. Por que a gente não treina? O que acontece? Às vezes a esposa ela pode ser decisiva nessa tomada de decisão.
o jeito mais efetivo é o casal abraçar o novo lifestyle. Abraçar a causa os dois, Os né, dois. cara? Os dois. A esposa vai, tipo, a palavra inspira, mas o exemplo arrasta, certo? Sem dúvida. Essa é a forma mais efetiva. Se você quer levar o seu marido para academia, chama ele para treinar junto com você e vá junto com ele. Sim. Vamos fazer isso acontecer, vamos treinar. E a gente fala academia porque é minha área. Eu sou da musculação, o trabalho é feito assim. Mas não precisa necessariamente começar na academia. Tem muita gente que me procura que não quer começar direto na academia, começa só fazendo trabalho cardiovascular, quanto a pessoa ainda está habilitada, né, não tem sobrepeso, não tem dor articular, já consegue fazer o cardio, ela pode começar só no cardio, pode começar inicialmente só no cardiovascular e depois ir avançando. Mas também tem o contrário, tanto a esposa, o casal, né, tanto o homem quanto a mulher, da pessoa começar a treinar e o outro, o cônjuge, o companheiro, minar o processo. Putz, aí é duro, Porque né? o cara começa a treinar e ela não gosta ou ela não acompanha e ela sabota a pessoa. Sim. Tem esse caso também. Qual que é o que deve ser feito? O marido tem que trazer aí a companheira. Um puxa o outro, né, cara? Tem que ser bilateral. Porque um só fazer fica mais difícil, porque aí dá incompatibilidades de estilo de vida ali, de lifestyle. Mas a mulher que quer trazer o seu marido para o treinamento, para a musculação, deve abordar ele, por exemplo, buscar conteúdos que indiquem para ele, que mostrem para ele os benefícios da musculação, para a idade dele, conversar a respeito, trazer o tema para as conversas, perguntar o que você acha de uma academia, o que você acha de treinar, qual modalidade que você gosta. Geralmente o companheiro, o cônjuge, conhece um pouco do seu parceiro, né? Tem que provocar o assunto, né, cara? Provocar o assunto, trazer em discussões. E o que eu acho que não é legal é a crítica, principalmente a crítica direta mesmo. Tipo, pô, cara, você tá gordo, hein, cara? Você tá feio, você tá... Não, acho que não é o caminho. Você tem outras formas de abordar a pessoa sem ser, tipo, straight to the point, assim, entendeu? E de forma mais sutil. Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. E você não tem que impor, você tem que convencer a pessoa. Claro. Com bons argumentos, com boas ideias a respeito daquilo. Que bola. Independentemente da pessoa ter assim, um estímulo, né, do seu cônjuge ou de alguém por perto, homens, vocês têm que cair na real e saber que se não treinar, se não fizer exercício aeróbico, se você ficar nesse sedentarismo, nesse nosso mundo moderno, vai adoecer. Antigamente não era assim. Antigamente os nossos avós, nossos bisavós, eles trabalhavam duro. Braçal, né? Era braçal. A maior parte do trabalho era braçal e eles caminhavam. Né? Caminhavam muito. Hoje essa comodidade da vida moderna vai trazer o que pra gente? Doença. Então não podemos deixar isso acontecer. Então, foco na mente e exercite-se. Você levantou aí uma questão interessante, muito interessante. Realmente, em 2025, o estilo de vida é muito diferente das gerações anteriores. Então, por exemplo, você tem indicação do OMS e do American College of Sports Medicine, que são 250 minutos de cardio moderado e de 20 a 30 de cardio intenso para manutenção da saúde cardiovascular. Isso é norma da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Para qual período essa? Por semana. Por 250 minutos de cardio moderado por semana e de 20 a 30 de cardio vigoroso para manutenção do aparelho cardiorrespiratório. Cara, precisa melhorar nisso daí. O homem moderno, ele só anda de carro. Mesmo quem não tem veículo próprio, tem Uber, anda de cara. condução, anda de Uber, anda de metrô. Cai na porta. Entendeu? Então, Sim. Não anda nem até o ponto de ônibus o cara. Exatamente. Aí você entra no shopping, a escada rolante. Então a gente realmente, pelo que o mundo é hoje, a gente se movimenta menos. Então a gente tem que estar atento sim. E vou até citar aqui um provérbio oriental antigo de pescador. Pescador que fica na beira do rio esperando a hora certa, passa o dia inteiro olhando para a água passar, entendeu? Sim. A hora é agora. Eu tenho um argumento que pode ser definitivo para quem está em dúvida se deva treinar ou não quando chegar aos 40 anos de idade.
As pessoas acham que elas têm que adicionar dias à sua vida, entendeu? Como se viver 100 anos fosse a coisa mais importante do mundo. Mas o raciocínio não é esse. Você tem que adicionar vida a seus dias. Boa. E como você faz isso? Cuidando do seu templo, como foi falado aqui no começo da conversa. E qual que é o seu templo? O seu corpo, o seu avatar. A gente vive nesse avatar e a gente tem que cuidar dessa estrutura da melhor forma. Fazer esse self-care, cuidar dessa maneira. E qual que é essa maneira? Exercício físico, treinamento. E qual que é a modalidade que a gente está falando a respeito aqui, que é muito eficaz? Musculação. Sim. Sem dúvida. garoto. Cara, Excelente. só que pra mim foi uma baita de uma aula. Adorei. Bom, Cristiano, te agradeço pela participação fantástica. Foi Eu muito que bom, agradeço. foi esclarecedor. Pra mim, que ainda não tenho 40, Tiagão, mas eu tô quase lá. Tá nada, você tá com 30 e pouco. Tô com né, 37, Ah, já tô tá. vou pro 38 já. Então Ó, já tá na beira já. Começa agora já, Eu hein, vou família? começar Já já. vamos começar já. Já Não é? vamos fazer um desafio aí. Vamos pensar no desafio. Vamos pensar num desafio. O Vamos pensar Mafra num desafio. treinando o Fabinho. Vocês Ó. dois. 60 dias. Vocês dois. Vou treinar os dois. Pode ser. Vamos fazer um desafio Fechou, e nós vamos então. trazer pra dentro do Comet Talks Vamos trazer for para Life. esse... Vamos. Vamos estudar uma forma de fazer isso e vamos fazer. Vamos não vai fazer. ficar só na ideia, não. É. E como eu disse, Fábio, o processo reverso, ele é muito rápido. A obesidade, o sedentarismo, os quadros de sedentarismo, eles se instauram ao longo de uma década. Os 10 anos ali você segura de boa, indo pra balada, curtindo, não treinando. Sim. E na hora que você se envolve com treinamento, você consegue regredir um quadro de obesidade 2, 3 em menos de um ano. O Eric, meu cliente, começou a treinar comigo 130, não quero falar números errados, tá bom, Eric? Me perdoa. O Eric veio comigo com obesidade 2, eu acho. Em menos de um ano, que ele não chegou a treinar um ano comigo, ele só parou porque ele mudou de região. Ele não tinha nem sobrepeso mais, entendeu? Ele mudou a vida, ele tomava diversos medicamentos. Ele aos poucos foi tirando. Eu não falei disso também. A musculação, o treinamento, a atividade física, o exercício. Ele tira diversos medicamentos que as pessoas tomam cotidianamente. Sim. Tem muita gente que coloca remédio como se fosse parte do orçamento, que a coisa mais normal do mundo é ter um monte de remédio em casa e tomar aquele monte de remédio. Ah, é um pra dor, é um pra dormir, é outro pra não sei o quê. A musculação, ela vai tirar tudo isso de você, ela vai te dar saúde. Você vê muita entrevista de gente bem-sucedida, mais velha. Sim. Já li muita biografia, muita coisa. Geralmente, quando a questão é, se você pudesse fazer alguma coisa e voltasse lá atrás. Geralmente a pessoa vai falar, eu queria minha saúde de volta, mas não dá mais para comprar. Olha só. Tô falando aqui de pessoas bem-sucedidas, cases de sucesso. Dá sim. Dá para comprar saúde. Quem vende saúde é o treinador. Sim. O treinador, ele vai te prescrever um protocolo que vai te dar saúde. O problema é que você tem que pagar antes. As pessoas querem curtir, não treinar, serem sedentárias e lá na frente ter uma pílula mágica da saúde. Isso não tem. Você tem que passar pelo processo. E o processo é maravilhoso. O processo ele é melhor do que o objetivo final. Vivenciar o processo, né? Sim, com certeza. Show de bola, cara. Cristiano, eu agradeço muito sua participação aqui. Agregou demais, informações importantíssimas que... Vamos falar a verdade aqui, não é todo personal que vai ter essa informação aí que o Cristiano trouxe pra gente, esse conteúdo todo, né, todo o seu estudo, toda a sua vivência dentro dessa área, né, para proporcionar esse show aqui pra gente e pros seus clientes também. Eu que agradeço, Thiago, Fábio, foi muito legal estar aqui, eu espero ter passado informação de valor, ter trago informações que façam as pessoas refletirem sobre em que ponto da vida elas estão e quais as decisões que elas têm que tomar daqui em diante para mudar isso. Eu vim falar de treinamento, de atividade física, mas não é só sobre isso, entendeu? É sobre você que está chegando nos 40 anos e está percebendo que algo está errado e que você quer mudar. Se atente a isso. Cuide de você, porque,
por exemplo, tem muita gente que reclama porque, mas eu trabalho muito, eu sou empresário. Não existe CNPJ forte, né? Não, CNPJ forte sem um CPF na frente, saudável antes. Para você cuidar dos seus negócios, você tem que cuidar de você primeiro. Exatamente. Família, mas eu tenho família, tenho isso. Como é que você vai ser o principal, o alicerce da sua família se você não está cuidando da sua saúde? Você tem que ter vigor físico, Sim, claro. que consequentemente vai aumentar o seu vigor mental para você cuidar de toda essa galera, todo mundo que depende de você. Mas muito obrigado e obrigado pela audiência. Vamos seguir aí o podcast no Instagram, no YouTube. Vamos dar like, vamos compartilhar. Se você conhece alguém que acha que essas informações podem ajudar, compartilha com elas. Isso aí. É isso aí, cara. Obrigado pela sua presença aí. Mas para você que está acompanhando, o programa ainda não acabou. Nós temos agora o Participa Show, que começa agora! Muito bem! Começando mais um Participa Show! E aí a gente trouxe ela, a esposa do nosso querido Cristiano Mafra, que Sim. também é treinadora, cara. Tiagão, Fabi Sim. Felintro, bem-vinda ao Comet Talks for Life. Bem-vinda, Fabi. Show. Muito obrigada pelo convite, gente. Boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui para trazer um pouquinho de exercícios, musculação, alegria, né? Porque o exercício físico também traz isso, a autoestima lá em cima. E é isso, vou contribuir um pouquinho aqui com vocês hoje. Com certeza, vai agregar demais. Sem dúvida. Fabi, esclarece uma dúvida para mim, para todos que estão aqui, para essas mulheres que estão em casa. A diástase, né? A diástase, ela é muito comum entre as mulheres que depois da gravidez não conseguem retornar com aquele abdômen, né? Às vezes tem que fazer cirurgia. No seu ponto de vista, na sua vivência, com o seu conhecimento, com a prática que você tem como você reverter esse quadro de diástase com exercício? Sim, tem, gente, tem. Eu tenho várias alunas, inclusive uma específica aí que a gente reduziu 8 centímetros de diástase abdominal. Sim. E assim, gente, às vezes a mulher tá naquele período, né? No pós-parto, vem questão de depressão, a autoestima tá lá embaixo. Então, assim, são várias coisas, uma vai levando a outra e vai levando para um quadro, assim, de desânimo. Sim. As minhas alunas, por exemplo, desse perfil que me procuram, vários eu escuto isso muito, dizendo, eu quero que meu marido me olhe, eu tô percebendo que ele tá olhando diferente, eu quero que ele volte a olhar com o olhar anterior. Então, às vezes nem isso tá acontecendo, mas na cabeça da mulher, e vai vindo esse tipo de sentimento ali no dia a dia e vai desanimando, né? E a probabilidade de você ter uma depressão pós-parto, né, ela existe e é grande. Então, assim, a gente colocando o exercício físico de forma, claro, consciente, levando em consideração o perfil dessa mulher, se ela é sedentária, se ela já treinou, se ela não treinou ainda, se ela, a vida toda ela nunca praticou esporte, por exemplo. Tudo isso é levado em consideração. E sim, é possível. Essa minha aluna específica que eu estou dizendo, a gente diminuiu a diástase do abdominal dela e hoje ela tem barriga trincada. Olha só. Então, assim, né? Ela chegou super desanimada, depressiva, me pediu pra me ajuda com a minha autoestima, que eu tô sofrendo, não tô bem e tal. E hoje tá super bem, disposta. No início ela não tinha força, assim, era muito, assim, quase zero de força mesmo. Sim. Mas fomos indo lá, pouquinho em pouquinho, vai indo, respeitando o processo de cada pessoa. E hoje essa aluna especificamente, nós estamos aí 2 anos, o filhinho dela tá com 2 anos. Nós começamos, ele tava com 3 meses.
Olha só. Então, assim, ela tá maravilhosa, a autoestima lá em cima. E a autoestima, o que acontece? Quando você tá com a autoestima elevada, você fica seguro para as outras coisas da vida. Sim. As dificuldades, ela é empresária, ela tem 2 filhos pequenos, esposa. Então, assim, e ela arruma tempo para treinar. Sim. Então, assim, traz energia, né? Sim. A gente constrói massa muscular. A massa muscular, a gente pode considerar aí que ela é, vamos colocar, uma poupança pra gente, né? Sim. Pra velhice. Quanto mais massa a gente conseguir ir criando ali, e construindo, vai trazer mais qualidade de vida para a pessoa. Sim. Né? Sem dúvida. Levando em consideração tudo que já foi falado a respeito dos ossos, enfim, isso muda completamente o dia a dia ali da mamãe, né? Claro. Com certeza. Que legal. Agora, Fabi, se você pudesse dar um recado para as mulheres que hoje estão no período da menopausa, o que você diria em relação a exercício físico para esse público? Pertinente, hein? Gente, musculação, treino de força. Eu tenho também bastante, né, que é o meu público principal, né, que é mulheres 40 a mais, e vai no médico, no ginecologista ou no endócrino e fala, olha, precisa ter massa muscular. Para a gente ter todo o funcionamento do nosso corpo, principalmente nessa fase que a gente entra num processo de envelhecimento, e uma coisa vai parando, aí para outros processos de construção de hormônios vão diminuindo. E a musculação, ela, por exemplo, ela ajuda a gente a reverter processos de caída de hormônios. Sim. E só o fato de praticar o exercício de força, né? Estou dizendo a musculação, mas o exercício de força, já faz com que regride isso. Regredindo questões hormonais, você já fica mais feliz, já fica mais animada, você melhora o seu sono. Então, assim, é uma coisa levando a outra, né? Sim. Então, gente, musculação é maravilhoso. É como se fosse, assim, literalmente a pílula da juventude. Sim. Você começa ali fazer, você começa a se sentir melhor, o seu dia a dia tá melhor, você fica mais bem-humorada, mais forte. Você olha no espelho, você vê aquela pessoa lá atrás que você falava, ai, já tô ficando velha, Não. E assim, né, menopausa, 40, 50 anos. Hoje em dia a expectativa de vida, ela tá crescendo cada vez mais. Hoje é 88 anos. Então, quer dizer, 40 anos para 80, você ainda tem a metade da vida para frente. Mais que a metade, né? Então, mais do que a metade. Então, assim, começar. No começo é difícil, mas assim, vai se esforça um pouquinho, a gente trabalha com um trabalho mindset também, usa algumas ferramentas, e aí vai indo, e gente, é a coisa... Não tenho nem palavras, porque eu amo o que eu faço. Sim. E assim, quando eu vejo o olhar nas minhas alunas, assim, sorrindo com os olhos, começa assim, eu não gosto disso, desculpa, mas eu não gosto, eu não falo assim, não pode falar assim, você tá mandando comando pro seu cérebro. E aí vai indo, de repente ela já começa, tô viciada. Vai viajar, não, tal dia eu peguei o hotel com academia. A minha aluna, ontem mesmo eu dei uma aula online porque ela viajou, mas não queria deixar de treinar. Isso vai entrando no estilo de vida da pessoa, né? Então, muda completamente. Literalmente a pílula da juventude para mim. Bom, ótimo. eu assim, Tiagão, vai ser impossível a gente não fazer um episódio completo com a Fabi, né? Com certeza vai. Com certeza. Então, Sim. em breve, Fabi, a gente vai marcar, porque é mulheres 40 a mais. Isso. O Cris é homens 40 a mais e você mulheres 40 a mais. Então a galera do 40 a mais tá bem cuidada, hein, Tiagão? Muito bem. Tá bem E olha que cuidado. novidade isso, cara. Você não vê isso por aí. Não. Só aqui, ó. Comete Talks for Life. Exatamente. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Muito obrigado, Olha, Fabi. Muito Muito prazer. obrigada. Muito obrigado. Então, pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Comet Talks for Life está também no Instagram. Siga-nos lá também. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo episódio. Saudações. E até lá, galera!